Bom, vamos lá. Eu acredito que esse formato aqui vai ser um pouco mais útil, porque não necessariamente vocês precisam ficar vendo a minha cara, fica mais fácil de editar e o que realmente importa, que é a mensagem, é transmitida da mesma forma. Uma dinâmica melhor, é, vocês têm mais tempo, vocês pausam, diferente de outras plataformas, né? Que não é tão bacana. Eu fiz esse post que agora eu vou estar aqui dissecando para vocês. Fiz no Instagram. Ficou enorme e horrível, um formato horrível. Então, gravar aqui essa reflexão para que vocês possam entender melhor, possam compartilhar, porque muitas pessoas preferem ouvir do que ler. Então é isso. Bom, paranoias. Para quem não viu, no meu Instagram, eu estava falando um pouco sobre paranoia, sobre transtornos paranoides e algoritmo de forma geral e como muitas vezes as pessoas elas têm engajamento nas redes sociais e na verdade esse engajamento ele é fruto de um sofrimento, que é o transtorno de personalidade paranoide, que consiste num padrão de comportamento, de pensamento em que a pessoa ela sempre está encontrando alguma coisa oculta, sempre tem uma narrativa para dizer que está sendo perseguida. E claro que eu estou sendo bem simplista aqui, mas é mais ou menos por aí. Existe uma constante paranoia nas pessoas que possuem esse transtorno. E como eu abordo muitas vezes temas dentro da esfera do catolicismo, para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu já atendi muitas pessoas que sofreram algum tipo de abuso dentro do contexto religioso católico, seja um abuso de ordem sexual, moral, financeira, o que a gente chama de abuso espiritual, que é quando se utiliza da fé para controlar e mandar na vida das pessoas sem que nem mesmo elas percebam que a vontade delas está sendo anulada. Tem outros vídeos aqui nesse canal também que eu abordo um pouco sobre temas correlacionados ao catolicismo. E aí eu desemboquei nesse tema, né, de paranoias digitais junto da espiritualidade católica. Começou tudo por alguns stories falando sobre o transtorno paranoide, né, como ele vira um combustível para o engajamento nas redes sociais. E eu fui recebendo várias mensagens das pessoas perguntando sobre algo que eu não tinha entrado, que é o tema, né? Quando essa paranoia digital ela se mistura com questões de fé. E, bom, vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro de tudo, eu quero falar dentro de um ponto de vista espiritual, né? Caso vocês queiram, Papa Francisco, ele teve um ciclo de catequeses a respeito do discernimento espiritual. Vocês encontram isso no site do Vaticano. É muito bom, muito legal. Mesmo você que talvez não tenha, não partilhe da fé católica, ou você que não tem nenhum tipo de fé, é muito, muito, muito proveitoso mesmo esse ciclo de catequeses sobre discernimento. Bem legal mesmo. Então, o discernimento espiritual, ele é uma virtude católica. São Paulo ele nos orienta a examinar tudo e ter o que é bom. Então, a questão não é a vigilância em si. Nós temos que ser vigilantes, né? Todos nós. O problema é quando ela se transforma numa hipervigilância patológica, que faz parte do transtorno paranoide. E não necessariamente todas as pessoas que têm hipervigilância patológica, elas são pessoas com transtorno de personalidade paranoide, tá? Mas isso é amplificado, isso você vai encontrar nas redes sociais. Elas se tornam, né, esse palco perfeito para que isso se manifeste. Então, pensa aqui comigo. Vamos lá, junto aqui comigo. A fé católica, ela ensina sobre a existência real do mal. E a importância de a gente ter esse discernimento sobre os sinais dos tempos, sobre como o mal se manifesta e tudo mais. São conceitos da fé católica que são necessários, não podem ser ignorados.
Mas, quando a mente ela já está predisposta a uma certa paranoia e ela pega esses ensinamentos e começa a interpretar literalmente tudo como um sinal sobrenatural, tudo é uma perseguição demoníaca, tudo é uma conspiração anticristã, tudo é algo contra os cristãos. E aí a coisa começa a desgringolar e aí você chega com redes sociais que elas amplificam isso de forma gigantesca. O que acontece quando alguém com tendências paranoides ela começa a evangelizar digitalmente? É uma explosão de conteúdo que vai misturar verdade com fé, verdades de fé, e interpretações completamente delirantes em relação à realidade. E isso engaja muito, isso engaja absurdamente, muito mesmo. Por quê? O que acontece? Você com certeza já viu um perfil desse. Se você não viu um perfil desse, maravilha, parabéns, espero que você nunca veja. Mas você provavelmente já viu esse tipo de perfil, não necessariamente um perfil que fale sobre catolicismo, mas com essa dinâmica que eu vou explicar agora para vocês. Vocês já viram aqueles perfis que você encontra um simbolismo satânico em algum tipo de logo, em algum tipo de marca, que interpreta cada mudança num gesto de algum líder mundial como um sinal de que algo terrível vai acontecer, que dentro do contexto católico que vê que o Papa ele levantou a sobrancelha em determinado momento e isso é um possível sinal de como ele é o anticristo. E transforma cada notícia numa batalha cósmica entre o bem e o mal, né? Novamente, o problema não consiste em acreditar na dimensão espiritual da realidade. Para os cristãos, isso, e principalmente para os católicos, isso faz parte da doutrina católica, acreditar na dimensão espiritual da realidade. O problema é quando tudo vira dimensão espiritual. Quando não existe mais espaço para o que é natural, para o que é coincidência, para o que é simplesmente do ser humano, no sentido material da coisa. Esse é o ponto crucial. As redes sociais elas criam um ambiente perfeito para ficar confirmando qualquer tipo de paranoia, principalmente esse de cunho religioso. Então a pessoa posta, nossa, será que essa música da Xuxa tem uma mensagem subliminar contra a nossa fé? Meu, em minutos, segundos já vai aparecer, né? 25 pessoas confirmando que elas também perceberam. 73 outras pessoas falam, não, olha, fulano, pastor fulano, padre ciclano, frei sei lá o que, da onde? O papa do século passado, o raio que o parto já desmascarou. Isso, já falou sobre isso. E aí já começa, porque a indústria musical, ela tem impacto com o maligno. E já começam a achar referências bíblicas sobre como existe música, como existe mensagens subliminares nas músicas da Xuxa. Rapidinho, menos de 10 minutos surge uma porrada de coisa, é um tremendo viés de confirmação. Qual que é o resultado disso? A pessoa que postou a doideira, ela não só se sente extremamente validada, como ela vai se tornando o profeta dos últimos tempos, com uma audiência cativa. Todo dia o povo tá lá para ouvir mais uma revelação. E o algoritmo ama isso, né? Quem entende de engajamento em redes sociais sabe. E aí isso vai sendo empurrado esse conteúdo para cada vez mais gente vai juntando cada vez mais pessoas que vão tá confirmando essa teoria. E aí nasce o influencer espiritual, que é movido por uma paranoia, muitas vezes, que nasce da ausência de um tratamento devido na saúde mental. Como eu disse para vocês, eu já atendi católicos das mais diversas situações e, já tive situações bem complicadas sobre perseguições demoníacas nas redes sociais, porque determinada postagem não aparecia no feed,
que cada comentário era um ataque espiritual coordenado. As pessoas elas vão desenvolvendo obsessões para decifrar qualquer tipo de mensagem oculta em cada decisão que surge no Vaticano ou na igreja no Brasil, ou CNBB, e raio que o parta. E aí a fronteira entre discernimento espiritual legítimo, natural e que é bem-vindo e o que é uma interpretação completamente delirante da realidade vai se tornando tênue. Por causa, principalmente, quando há essa mediação de uma tela que as redes sociais trazem. E eu falo de um jeito um tanto quanto cômico às vezes, mas assim, a coisa é séria, né? Algoritmo não discerne espírito, gente. O algoritmo, ele amplifica o que gera reação, independente se é verdade ou paranoia. Então, mas fulano recebeu 150 mil likes, coraçõezinhos e sei lá o que. Tá, e daí? Isso é algoritmo, gente. Simplesmente é um algoritmo. Isso não é nenhum viés não é um critério de confirmação de verdade, né? Então, o conteúdo paranoico, e principalmente o conteúdo paranoico religioso, ele é ouro para engajamento. Aí você juntou paranoico religioso e partidário, por partidário, entendam de partido político. Não gosto de falar que as coisas é um ato político, que sei lá o que, mas outro momento eu falo a respeito disso, porque as pessoas elas distorceram o sentido da palavra política. E aí elas fazem como se político e partidário fossem a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Mas bom, conteúdo paranoico religioso é ouro para o engajamento. Então ele desperta, né, o instinto de proteção, porque as pessoas elas precisam defender a verdade a todo custo. Cria o senso de comunidade, porque você junta todos os malucos. Eu comento isso várias vezes com meu pai. A internet ela só deu voz para a quantidade insana de malucos que existe. Sempre houve maluco. O problema é que, como a gente não se conectava, a gente não via o tanto de maluco que tem. Então, internet, redes sociais, cria esse senso de comunidade, né? Com esse tipo de conteúdo, né? Surge aqueles grupos, somos os únicos que enxergamos isso, somos os únicos que percebemos a verdade a respeito daquilo. Se gera um senso de urgência, porque você tem que compartilhar o mais rápido possível antes que, de alguma forma, as redes derrubem isso, porque a verdade foi revelada. E alimenta o ego, né? Porque a pessoa ela se sente o supra-sumo, né? O profeta dos últimos tempos. E aí temos como resultado, né, católicos, muitas vezes sinceros, sendo manipulados pelo algoritmo a consumir e produzir conteúdo que, em nome da fé, na verdade vão afastando elas da paz que a fé transmite e da caridade. As pessoas elas vão sendo manipuladas para elas serem cada vez mais agressivas, sendo manipuladas para serem cada vez mais paranoicas. O que é irônico, porque a tradição católica ela tem um tesouro imenso sobre discernimento espiritual. Como eu disse, nós tivemos o ciclo de catequeses do Papa Francisco em 2023, eu acho, não tenho certeza. Mas não só o Papa Francisco, né? Eu posso listar aqui para vocês várias outras que falaram disso. Vamos falar, por exemplo, de santos. Nós temos, inclusive, o discernimento espiritual. As catequeses de discernimento espiritual do Papa Francisco foram baseadas em Santo Inácio de Loyola, que criou as regras de discernimento, né? Que inclusive inclui desconfiança dos movimentos espirituais que geram, né, agitação, divisão, soberba. Será que Santo Inácio iria aprovar, né, o que os católicos passam? Certos católicos aí que ficam desmascarando outros católicos o dia inteiro, semana inteira, né, desmascarado, revelado, que sei lá o que. Bom, a gente tem São João da Cruz também, né, que é sobre a noite escura, né, o período em que Deus parece ausente para purificar a nossa fé das consolações superficiais. Quantos católicos digitais conseguiriam suportar uma noite escura da alma?
sem interpretar isso como uma grande perseguição do algoritmo. Né? São João da Cruz é fantástico, né? Essa ausência dos sentidos, a ausência das consolações. Muito legal. Se você nunca leu São João da Cruz, eu recomendo que você vá ler São João da Cruz. Nós temos também Santa Teresa d'Ávila. Não que seja o foco do canal, mas vocês vão perceber que eu cito muito São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila quando eu toco nesses assuntos, porque eu gosto muito da espiritualidade carmelita. Mas bom, Santa Teresa d'Ávila, ela desenvolveu, né, esses critérios para distinguir experiências genuinamente espirituais de lesões ou patologias. Né? Esses critérios, por exemplo, incluem, né, a paz interior, o crescimento na caridade, a submissão à orientação da igreja. Coisas que são meio difíceis de aplicar quando você tá berrando, guerreando nas redes sociais, né, contra meio mundo. Mas entendam, uma coisa importante. Tudo aqui é importante, né? Toda hora eu falo isso, né? A gente não pode ser ingênuo. Nós não devemos ser ingênuos. Claro que existem ataques que são reais à fé, existe distorção doutrinária, existe influência negativa na cultura. O problema é quando tudo vira ataque, quando tudo é enxergado como uma grande manipulação, tudo é um grande plano arquitetado contra a fé. Quando a gente não consegue mais distinguir entre essa preocupação, né, que é legítima e o que é uma simples projeção patológica. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente pode colocar que a diferença entre vigilância espiritual saudável e a paranoia digitalizada, ela é bem sutil, mas esses dois critériozinhos já ajudam, né? A vigilância saudável, ela vai gerar frutos de paz. Ela é um discernimento prudente. Existe caridade mesmo contra os adversários. Existe uma confiança na divina providência. A busca é pela verdade em comunhão com a igreja, nunca fora da igreja. Agora, paranoia. Paranoia nas redes sociais, a paranoia digitalizada, ela vai gerar ansiedade constante, interpretações extremamente forçadas, uma certa agressividade santa, desconfiança de tudo e de todos, principalmente da hierarquia da igreja, uma necessidade compulsiva de estar alertando todo mundo sobre tudo, porque você é o grande profeta dos últimos tempos. Não. E eu vou dar uma proposta aqui para vocês, caso você ainda está ouvindo. A minha proposta é o seguinte: talvez seja necessário, talvez não, eu tenho basicamente certeza que é necessário fazer um jejum digital, né, como uma prática espiritual. Não o jejum das redes como uma mortificação, porque eu estou sofrendo, mas como uma purificação do discernimento. Um tempo para você se perguntar: minhas interpretações da realidade, elas se tornaram mais claras ou mais confusas depois que comecei a viver conectado? A minha fé ficou mais serena ou ficou mais agitada? A minha fé que realmente cresceu com tudo isso? A minha caridade aumentou ou diminuiu? São Bento, ele dizia que os monges deveriam ter língua de anjo e coração de diamante. O que isso quer dizer? Falar sempre a verdade, mas com dureza interior que não se abala com as tribulações. Meio diferente dos católicos que tem um colapso nervoso, né? Quando simplesmente o Instagram não entrega muito a sua postagem sobre Nossa Senhora. Aí pronto, a pessoa já entra em colapso por causa disso. Estamos terminando. Por fim, eu quero trazer uma reflexão para cutucar. Será que muitas pessoas não estão usando, né, a questão da defesa da fé como uma desculpa para alimentar o próprio ego digital? Será que essa necessidade compulsiva de estar alertando todo mundo sobre tudo não está, na verdade, revelando mais sobre uma necessidade neurótica de atenção do que um amor à Igreja de Cristo? Eu gosto muito de São Francisco de Sales. Vocês vão ver que eu vou citar bastante São Francisco de Sales aqui, quando tocar em assuntos em relação ao catolicismo. São Francisco de Sales diz que a verdadeira devoção ela é doce, pacífica e constante.
eu dificilmente conseguiria descrever assim o comportamento de vários católicos que vivem nesse estado de guerra permanente nas redes sociais. Mesmo quando estamos falando em nome da ortodoxia, da defesa da fé, não dá pra dizer que são doces, pacíficos. Definitivamente não. E talvez o maior sinal de maturidade espiritual no mundo digital seja saber quando não postar, quando não responder, quando não interpretar tudo como uma grande batalha cósmica. É saber viver a fé com serenidade de quem realmente confia que as portas do inferno não prevalecerão. Mesmo que o algoritmo do Instagram esteja meio bugado. E é isso. Essa era digital louca que a gente vive, ela nos apresenta, né, esses desafios. E a gente tem que saber discernir o que é a vigilância pastoral, o que é paranoia patológica, como que a gente pode transmitir a mensagem sem alimentar nossos próprios demônios psicológicos. Vai procurar terapia, agenda, uma sessão comigo. Isso aqui é para refletir, não é uma resposta pronta, ok? E por fim, se você chegou aqui meio irritado, talvez se identificando com alguns comportamentos descritos, respira fundo. Você pode acessar meu site, tem uns exercícios de respiração lá. E caso você perceba que talvez você precise de uma ajuda externa, você pode entrar em contato e a gente pode fazer uma sessão de terapia, uma sessão única, 1h30 para a gente direcionar a sua vida emocional.